Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. E o versículo de número 40 a seguir. Glória a Deus. Feliz em poder retornar aqui novamente, poder rever o pastor, sua família, os irmãos. Temos um carinho muito grande por essa igreja. Fiquei feliz quando recebi o contato para poder estar aqui com os irmãos. Todos encontraram, diga amém. Amém. Versículo de número 40 diz: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou em algumas traduções do peixe, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Essa passagem a qual foi lida, ela também aparece no Evangelho escrito por Lucas. Mateus, ele tem uma particularidade porque ele escreve este Evangelho, os irmãos conhecem, para os judeus. E tem algumas particularidades aqui, como por exemplo, Mateus, ele além de escrever para os judeus, ele sempre vai fazer menção de alguns acontecimentos que ocorrem, e ele vai dizer o seguinte: isso é o que foi dito pelos profetas. Ele é o único dos que escrevem os evangelhos que vai descrever o cumprimento de profecias do período veterotestamentário no Novo Testamento. Escrevendo para os judeus também, ele traz uma expressão muito significativa. O Evangelho de Mateus aparece a expressão reino dos céus, diferente dos outros evangelhos que aparece reino de Deus. Alguns teólogos passaram anos e anos tentando descobrir se existe alguma diferença entre reino dos céus ou reino de Deus. Ao meu ver, não existe possibilidade de distinção. Reino dos céus é porque, como Mateus escreve aos judeus, eles não pronunciam o nome Deus, que nós sabemos, Yud-Re, Vav-Re, o nome original e sagrado de Deus, impronunciável. Então, para não dizer reino de Deus, ele sempre vai falar sobre reino dos céus. Jesus Cristo, ele descreve que em um sábado, Jesus entra em uma região que havia uma colheita muito grande. E os discípulos estavam com fome. E os discípulos, então, eles resolveram colher espigas que ali estavam. Era comum naquele tempo você colher espigas. Você não precisava de maneira nenhuma colocar a foice e arrancar da colheita do vizinho. Mas poderia, segundo a lei, em Deuteronômio 23, versos 25, você poderia colher as espigas que já haviam caído. Então os discípulos estavam com fome e passaram a comer. Mas os fariseus, que eram um partido daquele tempo, grande parte dos fariseus faziam parte do sinédrio, junto com os saduceus, que era um outro grupo religioso e partidário, como tinha os zelotes, também como tinha os essênios. Os fariseus, eles mantinham uma observância escrupulosa da letra da lei mosaica. Mas a letra da lei existe 613 preceitos que Deus deu para guardar, com proibições e também com possibilidades. Mas os fariseus, eles acrescentaram mais de 1.500 tradições humanas, dogmas humanos sobre aquele povo. Eles queriam que o povo seguisse essas tradições. Mas quando Jesus ele entra no sábado com os discípulos, e os discípulos estão colhendo, os fariseus acrescentaram no sábado que Deus não havia dito. Eles disseram que não poderia nem colher para matar a fome no dia do Shabat, o dia do descanso. É quando então os próprios fariseus repreendem os discípulos de Jesus. E Jesus então ele vai dizer para os fariseus: é lícito os meus discípulos comer no dia do sábado. E Jesus ele vai apelar para o rei Davi, contando uma história de 1 Samuel, capítulo de número 21. Ele vai dizer que quando Davi teve fome, estava em fuga de Saul, ele chega na região de Nob. A região de Nob era uma região onde moravam levitas e sacerdotes, quando Josué em Canaã dividiu 48 cidades para os levitas morarem. Então nessa região de repente chega Davi.
e Davi procura o tabernáculo que existia em Nob, ainda que a Arca da Aliança ali não estava, porque ela estava esquecida na casa em Kiriat Jearim de Abinadab. Quando o próprio Aimeleque, o sacerdote, encontra Davi com fome, ele pergunta para Davi o que Davi quer. E Davi disse: eu estou com fome, me arruma 5 pães para comer. Aimeleque, o sacerdote, ele entra dentro do tabernáculo e ele diz: Davi, só há aqui os pães da mesa da preposição. O tabernáculo tinha o átrio com 2 peças, o altar do holocausto e a pia onde os sacerdotes se lavavam, e tinha um lugar santo com 3 peças. O candeeiro que ficava ao lado esquerdo de quem entra, o altar do incenso no centro, mas à direita havia a mesa dos pães da preposição. E ali havia 12 pães, representando cada tribo de Israel. Mas aqueles pães eram para o sustento do sacerdote, eram pães sagrados. Ninguém poderia comer se não fosse sacerdote. Mas Aimeleque pegou deste pão e deu para Davi, ensinando a nós uma coisa: a lei do amor sobressai qualquer lei que existe nessa terra. Quando ele dá esses pães para Davi comer, Jesus faz esse apelo aos fariseus: vocês não se lembram que Davi, sendo rei e não sendo sacerdote, ele comeu da mesa dos pães da preposição? Porque meus discípulos não poderiam comer das espigas que estão aqui no chão? Aliás, os fariseus precisavam entender que quem estava ali é o dono de toda a terra, e as migalhas que caem da mesa está disponível a todos nós essa noite, porque Ele é o dono da colheita, Ele pode nos prover e pode nos suprir. Até que eu chegue aonde eu quero nessa mensagem, eu gostaria que você com paciência caminhasse comigo. O primeiro apelo que Jesus faz é ao rei Davi. Agora Jesus vai dizer outra coisa aos fariseus: porventura, os sacerdotes, eles não trabalham no sábado? Em Números, nós temos, diante da lei, o próprio Deus dizendo que os sacerdotes poderiam trabalhar no sábado. E Jesus está dizendo o seguinte: se o rei Davi comeu da mesa dos pães que sacerdotes deram, que só pertenciam ao sacerdote, e também os sacerdotes, eles trabalham no sábado, porque nós não podemos comer do dia do sábado. O primeiro apelo de Jesus é ao rei. O segundo apelo de Jesus é ao sacerdote. E agora Jesus vai apelar ao profeta. Ele vai fazer uma citação de Oséias, capítulo 6, versículo de número 6. Ele diz: não foi Deus quem disse, misericórdia quero e não sacrifício? Vocês estão muito preocupados com aquilo que pode e o que não pode, mas se esqueceram da misericórdia. Nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo: a liturgia é boa, mas o amor sobressai. O que Jesus está dizendo é: aprender a cantar os hinos da harpa é bom, mas o amor sobressai. O que Jesus está dizendo é que saber o caminho da igreja e ser pontual no culto, isso é muito bom, mas o amor sobressai sobre isso. Então Jesus, ele apela ao rei, ele apela ao sacerdote e ele apela ao profeta. O que Jesus quer dizer é que se o rei pode comer dos pães que pertencem aos sacerdotes, ainda mais eu, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se o sacerdote, ele pode trabalhar no sábado, o que Jesus está dizendo é: quanto mais eu, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem anterior a de Arão, uma ordem eterna. Se os sacerdotes podem trabalhar no sábado, quanto mais eu, que sou a oferta de sacrifício para todos nós, e o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele apela ao profeta, mas quem está falando é o maior dos profetas, que foi anunciado por Moisés em Deuteronômio 18. E o próprio Moisés vai dizer que chegaria um dia que se levantaria um profeta que seria maior do que ele. Se Moisés libertou o povo do Egito, se Moisés fez o povo caminhar por entre as águas, se Moisés andou com o povo no deserto, mas não entrou em Canaã, mas está aquele que é maior, que nos tirou da terra do Egito, nos trouxe nas águas do batismo, não do Mar Vermelho, está caminhando conosco neste deserto. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, mas este mesmo nos levará à nova Canaã celestial.
O que Jesus está dizendo é que estava diante deles o maior rei, estava diante deles o maior sumo sacerdote, estava diante deles o maior dos profetas. Quando Jesus termina de dizer isso, Jesus sai dali e caminha para entrar dentro de uma sinagoga. As sinagogas, não sei se é do saber dos irmãos, elas não existiam no Antigo Testamento. Quando o templo foi destruído pelos caldeus e o cativeiro perdurou por 70 anos, historiadores vão dizer que Esdras foi aquele que incentivou construções de sinagogas, um lugar para os judeus cultuarem a Deus, para ler os escritos e a lei, para cantar salmos e fazer orações. É por isso que Mateus, escrevendo para os judeus, no capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou presente. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Para ter um culto na sinagoga, só teria possibilidade de ocorrer se tivesse no mínimo 10 pessoas. Se 9 pessoas fossem entrar na sinagoga, não tem culto, só se tiver no mínimo 10. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja estando cheia ou não, se tiver 1, 2 ou 3, tem culto, ele se faz presente. Mas Jesus ensina outra coisa além disso. O Talmud dizia que se 2 judeus sentassem em uma mesa, ou em qualquer outro lugar, na praça, e falasse da Torá, o Deus da Torá se fazia presente. O que Jesus está dizendo é: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu sou Deus, eu também me faço presente. As sinagogas foram construídas para isso, e todos os sábados tinha cultos na sinagoga. Tinha o dirigente da sinagoga e tinham as pessoas que frequentavam a sinagoga. Atrás do dirigente da sinagoga ficava uma prateleira com os rolos de pergaminhos. E eles davam oportunidade para alguém trazer sempre uma palavra final. Foi numa sinagoga na Galiléia, em Lucas 4, que o dirigente da sinagoga percebeu que tinha alguém diferente no culto da sinagoga. Era Jesus. E ele deu oportunidade para Jesus. E quando Jesus teve a oportunidade na sinagoga, tinha algumas cadeiras que sentava somente o dirigente da sinagoga, mas tinha uma outra cadeira que eles esperavam que era do Messias. Quando Jesus ele toma o culto da sinagoga, ele pega o rolo do profeta Isaías. Detalhe, só se lia Isaías do capítulo que nós conhecemos, 1 até o 39. E por que do 40 ao 66 não se lia? Porque do 40 ao 66 é o próprio Messias falando. Detalhe, Jesus abre o rolo do profeta Isaías e ele vai exatamente naquilo que nós conhecemos como capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para curar enfermos, dar liberdade ao cativo e dar vista aos cegos. O que ele estava dizendo é: chegou o tempo do ano do jubileu, o tempo da libertação, e eu sou o libertador, o Messias. E quando ele terminou de ler, ele sentou na cadeira que pertence a ele. O texto vai dizer que todos se admiravam e passaram a receber a autoridade que o mesmo pregava. Este mesmo Jesus está aqui essa noite. Não, e no lugar dele ninguém sentou, porque o lugar dele continua sendo o centro da igreja. Jesus entrou numa sinagoga que aos sábados era comum eles se reunir. Só que lá tem um rapaz com a mão mirrada. E quando Jesus chega, os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus persuasiva. Eles disseram para Jesus, era uma rebelião de princípios. Eles queriam saber se Jesus iria quebrar princípios que o próprio Deus estabeleceu. Então disseram: é lícito curar no sábado? Porque tinha um rapaz com a mão mirrada. Jesus disse: não está dito na lei que uma ovelha caindo em uma vala nós não teríamos que levantar pelo amor? Quanto mais este rapaz com a mão mirrada. Jesus disse: estica a sua mão. Quando ele esticou as suas mãos, ela foi curada naquele momento. Jesus estava colocando
na vida daquele homem as coisas em seus devidos lugares. Debaixo dessa palavra, pela autoridade do Espírito, os céus me trouxe para dizer: Ele está colocando coisas essa noite em seus devidos lugares. Oh, glória! Mas preste atenção aqui. Nós vivemos em uma geração pós-moderna que não é diferente daquele tempo. Porque se poderia pegar uma ovelha e levantar num dia do sábado, eles preferiam levantar uma ovelha do que ver um rapaz curado. Quando Jesus chegou em Gadara e expulsou demônios daquele menino, e os demônios entraram nos porcos, eles expulsaram Jesus da cidade. Eram para eles glorificar a Deus, eram para eles exaltar a Cristo, porque somente Jesus teve o poder de expulsar uma... Nós estamos mais valorizados. Estamos levantando a ovelha da vala, mas não estamos estendendo a mão para curar enfermos. Quando Jesus curou este rapaz dentro da sinagoga, Jesus ele sai da sinagoga. E quando Jesus ele sai da sinagoga, ele encontra um rapaz mudo e surdo. Mas isso não era uma enfermidade de nascença. Ele não ficou mudo por causa de algum problema natural da sua vida. Ele estava possesso de demônios. A autoridade de Cristo, naquele momento, se sobressaiu sobre qualquer demônio, como assim é hoje, essa noite. E Jesus expulsou os demônios daquele homem, e ele passou a falar e a escutar. Nós estávamos cegos pelo pecado, porque o Deus desse século cegou o nosso entendimento. Os nossos ouvidos estavam com comichões para não compreender o Evangelho. Mas graças a Jesus Cristo, que nos fez enxergar as tuas maravilhas e ouvir as tuas verdades. Aleluia! Oh, glória! Só que quando Jesus acabara de expulsar os demônios, os fariseus disseram: Ele expulsa demônios no nome de Beelzebu. Ou seja, eles diziam que Jesus estava possesso de demônios. A rebelião agora era contra a pessoa de Jesus. E Jesus olhara para eles e dissera: todo pecado será perdoado, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, este não haverá perdão. E o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? É você ver uma obra do Espírito Santo, ter a consciência que aquela obra é do Espírito Santo, e você atribuir aquela obra a demônio. Isso caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. Devemos tomar cuidado, irmãos. Há muita obra que é do Espírito, e tem muita gente duvidando. Enquanto você duvida, aí há perdão. Mas não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. E agora Jesus ele vai trazer um outro ensinamento. Ele vai dizer o seguinte: eu sei porque os fariseus dizem isso. Eu sei porque eles ignoram a cura. Eu sei porque eles ignoram a obra do Espírito Santo. É porque existe a árvore. E se a árvore é má, os frutos são maus. Se a árvore é boa, os frutos são bons. E Jesus, acabando de dizer isso, os fariseus chegaram em Jesus e disseram: nós queremos um sinal da sua parte. Os gregos, eles queriam conhecimento, mas os judeus pediam sinal. Jesus olhara para eles e dissera: nenhum sinal vos será dado, a não ser do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E assim convém que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas está aqui quem é maior do que Jonas. Jonas recebeu a sua chamada, e Deus dissera a Jonas: vá até Nínive. O detalhe é que Jonas, ele era um profeta considerado no reino do norte. No livro dos reis, Jonas, filho de Amitai, ele profetizou que os
israelitas iriam se levantar em meio às lutas que eles iam passando contra a Síria. E se cumpriu. As pessoas consideravam o ofício profético de Jonas. Era o reinado de Jeroboão, dos reinados mais prósperos do Reino do Norte. Só que quando Jonas recebe uma chamada para pregar na Síria, Jonas é o único profeta que vai pregar fora de Israel ou de Judá. Nenhum outro profeta na Bíblia, no Antigo Testamento, teria o privilégio de pregar e fazer missões em uma outra região. Jonas tem esse privilégio. Mas Jonas, ele compra a passagem em um cruzeiro, que era muito cara. Jonas tinha condições. Quando nós investimos a nossa prata e o nosso ouro naquilo que não é reino, nós estamos fugindo da direção de Deus. Ele comprou passagem em um cruzeiro e ele vai caminhando a 4.000 quilômetros fora de Nínive. Nínive é para cá. Ele está a 4.000 quilômetros indo para Tarsis. Se você ler Isaías 66, versículo de número 19, você vai observar que Tarsis era uma região tão longe, remota, esquecida, que nem o nome ou a glória de Deus lá havia chegado. O que Jonas está fazendo é: eu vou me esconder em um lugar que nem o nome de Deus é mencionado. O que Jonas não sabia é que o salmista já havia adiantado. E Jonas cresceu no templo, não era sacerdote, era um profeta, mas cresceu nas festas judaicas no templo, ouvindo os salmos. E quem sabe um dia ele ouviu o Salmo 139, mas talvez ele deva ter esquecido. E os céus me trouxe para te dizer essa noite: não existe um lugar tão longe que você possa ir, porque se você chegar às alturas do céu, lá Ele está. Nas profundezas do abismo, lá Ele também está. O nosso Deus é que preenche céus e terra. Não há lugar nessa terra aonde Deus não possa te buscar essa noite. Jesus vai te pegar essa noite. Oh, glória! Jonas, ele vai descer 4 vezes em seu livro. Quantas vezes? Fora da direção de Deus é um declínio. Ele desce para Jope, depois ele vai descer para Tarsis, mas quando ele desce para o porão, depois ele vai descer para o ventre do peixe. Longe de Deus é um declínio espiritual. Mas dentro do navio, observe, vem uma tempestade. E quando vem a tempestade, aonde Jonas está? Dormindo. Existe um sono de responsabilidade em Jonas. Jonas é um peso para a embarcação. Jonas, ele está trazendo lutas trágicas para aquela embarcação. A pergunta que eu vos faço essa noite é: qual é o peso da sua embarcação? Quem você tem carregado dentro do seu navio? Talvez nós estamos levando quem Deus nunca pediu para levar. Ou talvez nós estamos sendo um peso neste barco. Tem muita gente dormindo no sono da irresponsabilidade nessa embarcação. E quando nós levamos peso em nossa embarcação, nós atraímos tempestades para nossas vidas. Só que quando a tempestade vem, os que estavam dentro da embarcação do navio disseram para Jonas: Jonas, quem és tu? De onde tu vem? Para onde você vai? Ele diz: eu sou hebreu e eu sirvo a um Deus. Eles disseram: então peça para esse Deus nos livrar. E eles entendem que aquela tempestade provinha desse mesmo Deus, mas eles diziam: esse Deus. Quando eles lançaram sortes para verem quem cairia, claro, em Jonas. Jonas diz: só há uma maneira para acalmar a tempestade: me lança nas águas. Quando eles lançaram Jonas nas águas, aqueles que estavam dentro do barco disseram: nós ofereceremos sacrifício ao nosso Deus e pagaremos todos os nossos votos. Se você foge da chamada de Deus, se você não quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, isso não impede Deus de agir na embarcação e salvar quem Ele tem que salvar. Mesmo Jonas não dando testemunho dentro do barco,
barco. A tempestade de Deus, em sua soberania, salvou aqueles que estavam lá dentro. Quando a embarcação partiu, eles diziam: esse seu Deus. Quando a tempestade acalmou, eles disseram: esse é o nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele usa pessoas. Mas se pessoas não quiserem ser usadas e fugir da direção de Deus, se acalma. Deus manda a tempestade e move o que você nem imagina para alcançar os seus, para buscar aquilo que Ele tem que buscar. Olhem para cá. Deus moveu a tempestade. Deus vai mover um grande peixe. Deus vai usar uma lagarta para matar uma bobreira, para ensinar para Jonas o que é misericórdia. Deus vai dar ordem ao peixe para cuspir Jonas. Os peixes obedecem, o mar obedece, a lagarta obedece, só Jonas que não obedece. Deus move grandes coisas e pequenas coisas. Mas o coração de Jonas não consegue ser sensível a ser mudado por Deus. Mas para toda fuga há um grande peixe. Quando o peixe engole Jonas, Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ali ele clama. E a vontade de Jonas, pasme, ele diz que quando saísse dali, ele queria encontrar o Senhor no santo templo. Não queira um dia sentir saudade desse culto. Longe de Deus, você vai sentir saudade da comunhão com os irmãos. Longe de Deus, você vai sentir saudade da presença doce, do Consolador, do Espírito Santo. Não há um lugar nessa terra em que possamos sentir a presença do Espírito como nós estamos sentindo aqui essa noite. Detalhe: Jonas, ele é livre, mas liberdade sem Deus é rebelião. Ele é livre para fazer o que quer e ele foge de Deus. Mas quero te apresentar alguém essa noite que ele não era livre para fazer a sua vontade, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo e se submeteu à vontade do Pai, sendo obediente até a morte de cruz. Se fez semelhante aos homens, como servo. Mas Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E este mesmo Jonas, que é livre, ele não se submete à vontade do Pai. Mas o Filho de Deus, em agonia no Getsemane, ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Jonas é livre, mas se rebelia e desobedece. Jesus está preso no Sinédrio, preso em Pilatos, mas se submete à vontade do Pai. Jonas, em desobediência, é engolido por um peixe. 3 dias e 3 noites, ele é cuspido para fora. E ele vai pregar em Nínive, e ele salva uma cidade, mas com ódio no coração ele prega. Só que entre a boca do pregador e o coração do pecador está uma palavra que não volta vazia, e um Espírito Santo que convenceu uma cidade. Mas eu estou te apresentando essa noite aquele que depois de 3 dias e 3 noites, não no ventre do peixe, mas no seio da terra, ele ressuscitou ao 3º dia, não para ganhar uma cidade com ódio, mas com amor no coração. Ele veio salvar toda a humanidade. O que eu quero te dizer essa noite: está aqui quem é maior do que Jonas. Vou dizer mais uma vez: está aqui quem é maior do que Jonas. Só que Jesus, ele vai dizer: está aqui quem é maior do que o templo. Os sacerdotes ministram no sábado, e isso é permitido, quanto mais aquele que é maior do que o templo. O templo não era um templo, era um Éden. O Éden tinha o campo, porque a serpente era um animal do campo. Mas tinha também o Éden, mas tinha um jardim no Éden. Tinha o campo,
era como um átrio. Tinha o Éden, era como o lugar santo. Mas tinha o jardim no Éden, que era como o Santíssimo. É ali que Deus descia na viração do dia, para ser adorado por Adão. Quando o Adão peca, Deus busca o homem, ele busca Abrão. Mas é no deserto, quando Moisés e os hebreus saem do Egito, Deus pede duas coisas: servos para ministrar no tabernáculo. Mas Deus quer um tabernáculo para ser adorado. Bezalel constrói o tabernáculo capacitado pelo Espírito. Mas esse tabernáculo ele é móvel. Os levitas, que foram divididos em 3 classes, os coatitas, meraritas e gersonitas, eles cuidavam deste tabernáculo. Mas Deus não habitava no átrio, Deus não habitava no lugar santo, Deus habitava no Santíssimo. Davi tem o desejo no coração de construir um templo maior para Deus, mas Natão repreende dizendo: as tuas mãos são sujas de sangue, mas o teu filho vai construir este templo. Gideões, o amado por Deus, chamado Salomão por Davi, filho de Betseba, ele cresce, e quando ele cresce, ele constrói este templo que o pai tanto queria. E na inauguração do templo, Deus ele derrama sua glória naquele lugar. Os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Quando a glória vai embora, é Salomão que diz: porventura, não poderia Deus habitar na terra? O que Salomão estava dizendo era: porventura, Deus não poderia ficar aqui, porque ele tem que vir e voltar. Os caldeus invadiram Jerusalém e destruíram o templo. A glória de Deus foi embora. 70 anos do cativeiro se passam. Agora Zorobabel vai reconstruir o templo novamente. A obra é embargada pelos samaritanos. Mas se levanta o profeta Zacarias no capítulo 4, versos 2, e vai dizer: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, o templo será erguido. Quando o templo ele é construído, detalhe, o templo é construído de madeira. Diferente do primeiro templo de Salomão, que era de puro ouro. As madeiras dentro do templo eram de oliveira. Tudo fino, esplendor, glamour e glória. O segundo templo é de madeira, mas foi Deus que pediu que fosse de madeira. Ageu capítulo 1 versos 8, Deus diz pela boca do profeta Ageu: assim diz o Senhor, subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa. Alguém poderia, em meio ao povo, dizer: por que Deus quer um templo de madeira? Será que Deus não tem condições para construir um templo maior, de ouro ou de prata? O texto em Esdras vai dizer que os mais velhos, com mais de 110 anos de idade, quando eles olharam e viram o templo acabado de madeira, o texto vai dizer que eles choravam, porque eles viram o primeiro templo, de ouro, de esplendor. Eles diziam: como Deus pode habitar em um templo de pau, de madeira? Mas o texto vai dizer que os jovens choravam, e se alegravam, e glorificavam. Será que Deus não tem condições de fazer um templo maior? Talvez essa era a pergunta. Mas para saber que Deus tem, o próprio Ageu, no capítulo de número 2, vai dizer o seguinte no versos 8: minha é a prata, meu é o ouro. O que ele está querendo dizer é: se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que o de Salomão. Mas eu quero de madeira. Porque as pessoas visitavam o templo como entretenimento, por causa do ouro, da madeira de oliveira, por causa do esplendor do lado de fora. Mas eu quero ensinar para este povo que o que vale não é o do lado de fora, mas a glória da última casa, do lado de dentro, que vai ser maior do que a primeira. Olhem para cá. Por que Jesus diz: eu sou maior do que o templo? Em João 2, Jesus percebe que os discípulos ficam olhando para o templo, porque o templo que era de madeira, quando Roma dominou, Herodes, ele ampliou o templo de madeira, e foi magnânimo, em medidas, proporções, tamanho. Era um templo de mármore, e Jesus percebeu que os discípulos estão olhando, e Jesus disse: este templo
vai ser destruído, mas em 3 dias eu o levantarei. Os fariseus logo disseram: ele blasfema contra o templo, mas ele falava isso do seu corpo. Eu vou explicar isso melhor. Jesus estava dizendo o seguinte: na eternidade, eu era o templo de Salomão, glória, ouro, anjos adorando. Mas quando o verbo se fez carne, poderia Deus habitar na terra? Sim. O verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Mas agora ele é o templo de madeira, sem formosura. Os judeus que esperavam um Messias de glamour como Salomão, guerreiro como Davi, choram, porque a perspectiva deles era que Jesus fosse como o primeiro templo. Só que os mais jovens que estão aqui essa noite estão adorando a Ele, porque sabe que essa glória da última casa é muito maior do que a primeira. Mas Ele está dizendo: este templo de madeira que sou eu, madeira de humanidade, eu só tinha a glória da divindade, agora eu sou Deus, mas eu sou madeira, eu sou 100% homem impecável, mas eu vou ser destruído na cruz. Este templo vai ser destruído, mas em 3 dias eu o levanto. Um outro templo. Diga: qual templo? A mulher samaritana disse: os seus pais adoram em Jerusalém, os meus ensinaram entre Dan e Berseba, no reino do norte, capital Samaria. Aonde eu devo adorar? O que Jesus está dizendo é: eu era o templo de Salomão, na minha encarnação eu sou o templo de Zorobabel, na cruz eu sou destruído, mas ao 3º dia eu levanto um outro templo. Cadê esse templo, pregador? Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Este templo foi levantado e está aqui. Vós sois templo do Espírito Santo, e há uma glória dentro de nós, pela 3ª pessoa do Espírito. Está aqui essa noite quem é maior do que Jonas. Está aqui essa noite quem é maior do que o templo. Segura. Jesus disse: mas os ninivitas se levantarão no juízo para julgar essa geração. Essa geração que pede um sinal, que teve o sinal de Jonas, mas diante deles está quem é maior do que Jonas. Mas pela incredulidade não o reconheceram. O que Jesus está dizendo é: haverá um juízo final. Livro da vida e livro das obras serão abertos. Pasme no que eu vou te dizer. No juízo final, aquela geração incrédula, aquela geração que gritou crucifica-o, irá ressuscitar do lugar de tormento dos mortos. Os mares darão os mortos, os sepulcros darão os mortos, irão comparecer no juízo final. E por incrível que pareça, os ninivitas irão se levantar e servirão de testemunho contra uma geração incrédula, que teve Jesus ao lado, mas não acreditaram. Mas bem-aventurados que não viram e estão aqui essa noite, mas creram. Para encerrar essa noite, Jesus vai dizer: mas se levantará também naquele dia não só os ninivitas, se levantará também uma rainha. E essa rainha veio do sul, conhecida entre nós como a rainha de Sabá. A rainha de Sabá vai se levantar como testemunho. E Jesus disse: essa mulher saiu dos confins da terra só para ter respostas que só a sabedoria de Salomão poderia lhe dar. A região de Sabá, segundo Flávio José, foi a Etiópia. Nós não sabemos ao certo. Hoje é o Iêmen. Para você ter uma noção,
do lugar Iêmen até Jerusalém, onde estava Salomão, são 2.500 quilômetros. Dariam 75 dias de viagem, sem parar, de dia e de noite. À noite, o frio do deserto, com ladrões e salteadores no caminho. Durante o dia, o sol causticante. Só que os árabes, eles tinham perguntas e enigmas que eles levantavam e levantam até hoje, sem respostas. E a rainha de Sabá, ela tinha muitas perguntas em seu coração. Nenhuma foi respondida. Só que os mercadores que conheciam a fama de Salomão disseram a ela: há um homem, um sábio, que tem uma sabedoria do céu, que nenhuma divindade aqui em Sabá pode ter. Nunca houve antes e nem depois dele homem tão sábio como esse rei que há em Jerusalém. Quem é o Deus dele? É o Deus que tirou os hebreus do Egito. Ela disse: eu preciso conhecer este homem. 75 dias com camelos, andando pelo deserto. 75 dias de dia e de noite, com seus servos, e nos camelos especiarias de ouro e pedras preciosas. A viagem é muito longa. Acredito eu que neste andar do deserto se levantava ainda mais questionamentos e perguntas, inquietudes da vida no seu coração. Porque os nossos desertos trazem interrogativas dentro de nós. Os nossos desertos levantam perguntas que nós não temos respostas. Mas ela soube que havia um rei que poderia lhe responder, poderia preencher as lacunas de interrogativas que o deserto fez no seu coração. E ela está andando. Quando ela chega cansada em Jerusalém, sujos pela poeira do deserto, os servos de Salomão a recepcionam. Levam todos eles para um banho, a sala do banho. Eles tomam banho e levam essa mulher, a rainha de Sabá, até o saguão, a corte, e apresentam a ela: este é Salomão. Quando ela vê Salomão, ela pede para descer as especiarias dos seus camelos. Quando desce ouro e pedras preciosas, ela presenteia o rei Salomão. Olhem para cá. Ela caminhou 75 dias em um deserto em camelo, trazendo presentes ao rei. Eu não acredito que você veio aqui essa noite de mãos vazias. Mas de uma coisa eu tenho certeza: os seus desertos trouxe essa noite perguntas, mas há um rei que pode nos responder essa noite. Quando ela se depara com Salomão, ele a leva a um banquete. Ela fica admirada com a postura dos servos, com os talheres, com o banquete. E o texto vai dizer em 1 Reis 10, que todas as perguntas da rainha de Sabá, todas foram respondidas. E ela ainda diz: quando eu ouvi a tua fama, eu não acreditei. Mas a tua sabedoria sobrepuja tudo aquilo que me falaram. Todas as respostas a ela foram dadas pelo rei. A rainha de Sabá, depois de lhe dar presentes, ela vai embora admirada. Jesus estava dizendo àquela geração: a rainha de Sabá andou 2.500 quilômetros só para ter respostas que nunca teve. Trouxe presentes ao rei e saiu de lá admirada, com a alma preenchida da sabedoria que havia em Salomão. Te apresento essa noite aquele que é maior do que Salomão. Vou te dizer mais. Se você soubesse que este que é maior do que Salomão, você não precisou andar tão longe para tê-lo.
Mas aonde eu encontro esse que é maior do que Jonas, maior do que Salomão? Você encontra ele aonde você estiver. Ele nunca esteve tão perto. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele está aqui essa noite. Quais são os teus desertos? Qual é o seu questionamento essa noite? Aquele que é maior do que Salomão tem as respostas. Aquele que é maior do que Salomão, ele pode preencher essa noite a tua alma. Ah, se você pelo menos soubesse que aquele que é maior do que Salomão está aqui. Não, eu não trouxe ouro, eu não trouxe pedras preciosas, mas você pode entregar a ele o seu melhor essa noite. O teu glória a Deus essa noite, o teu aleluia essa noite. Dê a ele aquilo que lhe pertence, dê a ele tributos, honra, glória e louvor por toda a eternidade. Aquele que é maior do que Jonas está aqui essa noite. Aquele que é maior do que o templo está aqui essa noite. Aquele que é maior do que Salomão está aqui essa noite. Olhem para cá. No mesmo capítulo 12 de Mateus, ele nos ensinou 4 verdades. Como profeta, ele é maior do que Jonas. Como sacerdote, ele é maior do que o templo. Como rei, ele é maior do que Salomão. Mas como Deus, ele é Senhor do sábado. Vou dizer mais uma vez, como Deus, ele é Senhor do sábado. Os judeus guardavam o sábado, e era o Shabat. E eles não queriam violar de maneira nenhuma. Mas não foi o homem criado para o sábado. O sábado foi criado para descanso do homem. Quem está falando é o Senhor do sábado. É o que criou o sábado. Ele é o Pai da eternidade. Em Miqueias 5:2, ele nasce como menino em Belém, mas ele é desde os tempos da antiguidade. Em João 17:5, antes que a glória chegasse, ele já estava, ele já existia. Mas nós não guardamos o sábado. Porque se o sábado é o descanso para Israel, ele é o nosso descanso. Nós não descansamos em um dia da semana. Nós descansamos em uma pessoa, em um Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Se você está cansado, não guarde um dia da semana. Se você está cansado, descanse nele. Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Maior que Jonas, ele é profeta, está aqui essa noite. Como rei, ele é maior que Salomão. Como sacerdote, maior que o templo. E como Deus, ele é Senhor do sábado. Ele é o teu descanso essa noite. Jesus tem 3 ofícios. Quantos? Esses ofícios ele deu a Israel. E aqui eu encerro. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Ele diz aos hebreus: vós serão um reino sacerdotal, propriedade peculiar, um povo santo e adquirido. Eles tinham 3 ofícios. Se é reino, tem um rei. Se é sacerdotes, então eles representam o povo para com Deus. Mas quando Deus queria falar com o povo, tinha profetas. São 3 ofícios. Pela incredulidade, Israel não cumpriu os 3 ofícios. Jesus, ele cumpre os 3 ofícios. Ele é o maior dos profetas anunciado por Moisés. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem que entender essa noite o seu papel como igreja. 1 Pedro 2,9. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real,
e um povo adquirido, para anunciar quem vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós somos um reino, pertencemos à família real. Se nós somos sacerdotes, representamos o mundo e levamos para Deus. Mas se nós somos uma voz profética, nós devemos anunciar quem nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós pertencemos a um rei, e este rei é maior que Salomão. Somos uma voz profética do maior dos profetas, que é maior do que Jonas. Nós somos um povo sacerdotal, de um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é maior do que o templo. Saia daqui sabendo uma coisa: Ele é maior. Ele está aqui para ser adorado por você essa noite. Irmãos, eu cansei de falar de escatologia, e aí eu escrevi um livro sobre a cristologia dentro do livro de Ruth. Esse livro é um lançamento faz um mês e 10 dias no máximo, chama Casa do Descalçado. Aqui você vai aprender tudo sobre as lições práticas de Ruth, mas Jesus Cristo sendo apresentado no livro de Ruth, como por exemplo, o Elimeleque é como o Adão que perde a terra. Então Ruth é a igreja que está desamparada, colhendo espigas que caem da mesa, até ela conhecer o nosso Jesus Cristo, Boaz, que vai a redimir. E quando Ruth é redimida, a terra tem que ser devolvida. E quando a terra vai ser devolvida? A igreja, através do nosso parente remidor, que é Boaz, Jesus Cristo. Vai ser no milênio, quando o poceiro que tomou posse da terra for preso. Então tudo isso e muito mais, você vai ter em 250 páginas, não só um livro acadêmico de cristologia, mas lições práticas sobre os 4 capítulos de Ruth. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é gostoso, não é, querido? Aleluia, como é bom nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Agora, faça como Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aplicamos na nossa vida, que é tudo quanto nós ouvimos, para que nós possamos crescer na graça, na fé, glória a Deus, na fé, aleluia, glória, na graça, na fé e no conhecimento, amém? Deus abençoe, pastor Juliano, sempre um prazer tê-lo conosco, sua esposa, sogra, aleluia, que Deus possa estar cada dia mais te usando. Nós somos agradecidos a Deus pela sua vida. Lá tem o que tanto? Tem um livro? Aproveita, lá tem livro, tem Bíblia. Aí você fazendo isso, você está ajudando o pastor Juliano no seu ministério. Não deixe de passar lá, não é? Tem um cartãozinho lá também, não tem? Tem um cartãozinho lá também, não é? Então que Deus possa estar abençoando. Só nos resta agradecer. Vamos estar em pé. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo quanto nós ouvimos, por tudo quanto nós recebemos da parte do Senhor. Amém? Lembrando os irmãos que domingo, às 18 horas, né, ou melhor, 17h45, nós já estamos aqui, aleluia, para darmos início em mais um culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão. Aleluia. Também vamos orar pela irmã Maria Gonçalves, que está aniversariando hoje, que a mão do Senhor possa estar abençoando a vida da irmã Maria. Soberano Deus, Pai bendito, Criador dos céus e da terra, somos agradecidos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra nesta noite, por esse culto onde nós pudemos, Senhor, te louvar, te adorar, também sentir a Tua presença e aprender mais da Tua palavra. Agora, Senhor, abençoa a irmã Maria, que está aniversariando, abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, que estão precisando de algo da Tua parte, precisam de um milagre, o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é quem opera a maravilha e nós cremos. Também, Senhor, despede a Tua igreja em paz, leva cada um guardado e sustentado pela Tua mão,
É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Esse culto está terminado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos juntos digamos amém.